Tudo bem com vocês? Vamos estudar um pouquinho de gramática? Quem é aí que gosta de gramática? Meu nome é Ana Catarina, sou professora de língua portuguesa e nós vamos começar com esta aula, uma série de aulas sobre uma parte da gramática chamada sintaxe. E a aula de hoje é sobre os termos da oração. Mas antes de a gente adentrar os termos da oração, é interessante saber o que é exatamente sintaxe. Onde é que está localizada a sintaxe dentro da gramática? E aí, bom, vamos fazer uma distinção básica entre classe e função. Tomemos como exemplo a dança, dançarinos. Todas essas fotos, elas estão representando pessoas dançando. Então, todos eles, de alguma forma, são bailarinos. Sejam bailarinos clássicos, sejam bailarinos contemporâneos, modernos, são pessoas que dançam, são dançarinos, são bailarinos. E, obviamente, eles estão dentro da classe dos dançarinos, dentro da classe dos bailarinos. Assim como os professores estão dentro da classe dos professores, assim como os fisioterapeutas estão dentro da classe dos fisioterapeutas, assim como os cantores estão dentro da classe dos cantores. Mas, dentro da classe dos dançarinos, destacam-se aqueles, por exemplo, que fazem street dance, a chamada dança das ruas, o balé clássico, as danças folclóricas e o balé moderno, o balé contemporâneo. Tá? Então, dentro da classe dos dançarinos, esses dançarinos, ou eles são clássicos, ou eles são contemporâneos, ou eles são folclóricos, tá? Ou eles se dedicam a um tipo de dança específica. Então, essa especificidade é a função. Então, se a gente for traçar um paralelo para a gramática, trazendo isso aí para a gramática, então, classe reúne elementos que têm características comuns. Função especifica o papel desse elemento dentro de uma determinada situação, dentro de um determinado contexto. Então, a parte da gramática que lida com a classe é a morfologia. A parte da gramática que lida com a função é a sintaxe. Vocês também podem encontrar uma nomenclatura muito utilizada, que é a morfossintaxe. Morfossintaxe significa que a pessoa está trabalhando classe e função juntos. Esses dois elementos juntos, ok? Então, feita essa distinção, vamos agora, né, para conceitos basilares dentro da sintaxe, dentro desse elemento de função. Então, nós vamos aqui apontar frase, oração e período. Então, frase é um enunciado linguístico que comunica alguma coisa. Esse enunciado pode vir ou não acompanhado de verbo. Se eu gritar fogo, se eu gritar socorro, se eu gritar saúde, isso já é uma frase. Ainda que não venha com verbo, ela pode vir com verbo? Pode. É um enunciado que passa uma mensagem e ele tem, né, este enunciado, ele tem sentido completo. A oração já é um enunciado que contém necessariamente uma forma verbal. E essa forma verbal, né, ela vai se estruturar dentro do enunciado, né, reunindo elementos que a gente chama de sujeito e predicado. Ok? O período já é um conjunto de orações. Ele já é composto pela oração 1, mais a oração 2, mais a oração 3. Claro que ele pode ser simples, ele pode ser apenas uma oração, composto a partir de duas orações, ok? Então, quando nós desenvolvemos um assunto a partir do item termos da oração,
nós estamos levando em conta o conceito de oração, ou seja, um enunciado que gira em torno de uma forma verbal, tá? Então, nós vamos exatamente saber o que esses termos desempenham dentro dessa oração, qual a função deles dentro dessa oração, ok? Dando continuidade, nós temos aí as categorias de termos da oração. Então, nós temos os termos essenciais, né, que são o sujeito e o predicado. Nós temos os termos integrantes, e aí fazem parte deste grupo o complemento nominal, o objeto direto, o objeto indireto, o objeto direto preposicionado, o objeto direto pleonástico, o objeto indireto pleonástico e o agente da passiva. Que nomes estranhos, mas nós vamos desvendar cada um deles e vocês vão ver que não é tão estranho assim. E temos também os termos acessórios, que são os adjuntos, o adjunto adnominal, o adjunto adverbial e o aposto. O vocativo se coloca como um termo à parte. Ele não se encaixa nem entre os essenciais, nem entre os integrantes, nem entre os acessórios. Ele tem existência própria, ok? Então, esses aqui são exatamente os termos da oração. Nesta aula, nós vamos estudar apenas os sujeitos e os predicados, ou seja, os termos essenciais. Na aula seguinte, aí sim, nós abordaremos os termos integrantes, os acessórios e o vocativo. Tudo bem? Então, vamos lá. Os termos essenciais da oração. O sujeito e o predicado. Então, o que é o sujeito? O sujeito é o ser sobre o qual se faz uma declaração. E o predicado é tudo aquilo que se diz acerca do sujeito. Ok? Então, o sujeito, por exemplo, ele pode vir explícito ou não explícito, mas de alguma forma ele está lá, a menos que se trate de uma oração sem sujeito. E aí nós vamos identificar o predicado, e nesses casos específicos, o sujeito não é exatamente algo que se possa determinar, que se possa definir. Enfim, vamos ver os casos e os exemplos logo a seguir. Aqui nós temos um exemplo bem básico. As pessoas educadas cumprimentam ao chegar, né? Então, se o predicado é tudo aquilo que se diz do sujeito, o que se diz a respeito das pessoas educadas? Que elas cumprimentam ao chegar, né? E se o sujeito é o ser sobre o qual se faz uma declaração, a declaração é cumprimentam ao chegar. Que ser, né, está por trás dessa declaração? As pessoas educadas. Então, as pessoas educadas, sujeito, cumprimentam ao chegar, predicado. Noção básica de sujeito e de predicado. Dois outros conceitos que são extremamente importantes aqui na nossa linha de raciocínio é o conceito de sintagma. Sintagma é um bloco, é um conjunto de palavras, ok? Claro que tecnicamente tem um conceito diferente, mas a gente está trazendo aqui um conceito bem basilar. É um conjunto de palavras. Então, quando esse conjunto de palavras é formado apenas por nomes, o verbo não está presente, né? Significa que se trata de um sintagma nominal, ok? Então, é um fragmento apenas com nomes, não há verbos. E um sintagma verbal é um fragmento que contém um verbo. Então, se a gente for olhar aqui nesse exemplo do sujeito, as pessoas educadas, não vem verbo. Então, isso aqui é um sintagma nominal. Por outro lado, aqui no predicado, cumprimentam, nós vemos o verbo cumprimentar, então aqui nós temos um sintagma verbal. Esse conceito é muito importante para a gente classificar depois os tipos de predicado, ok? Então, sintagma nominal, exatamente um fragmento sem presença de verbo, sintagma verbal,
com presença de verbo. Então, vamos lá para os tipos de sujeito e os tipos de predicado. Então, os tipos de sujeito. O sujeito pode ser simples, quando ele só tem um núcleo. O que é um núcleo? Núcleo é a palavra mais importante. Se eu digo a casa bonita, o núcleo é casa, porque a se refere à casa, bonita se refere à casa. Então, o núcleo é exatamente aquela palavra que, se vier acompanhada de outras, você vai sentir que as outras se referem a ela, ok? E quando a gente fala de sujeito, estamos sempre falando de um sintagma nominal, ok? Então, o sujeito simples, ele só tem um núcleo. O sujeito composto, ele tem mais de um núcleo. As casas bonitas e os jardins floridos. Nós temos dois núcleos, casa e jardins, ok? Nós temos o sujeito oculto, também chamado de implícito, também chamado de desinencial e também chamado de elíptico. Por que ele recebe esse nome? Porque a partir da forma verbal dá para você identificar qual é o pronome que vem antes. Exemplo, se eu digo vamos todos sair, vamos, né, pela própria desinência, aí no final dessa forma verbal, dá para perceber que o pronome que vem antes é nós, ainda que ele não esteja explícito, por isso que também pode ser chamado de sujeito implícito. Temos o sujeito indeterminado, que vai acontecer com verbo na terceira pessoa, tá? Terceira pessoa do plural, terceira pessoa do singular é considerado oculto, terceira pessoa do plural. Ah, falaram que o governo vai dar um aumento. Ah, disseram, ou seja, é indeterminado, você não sabe exatamente quem disse, você não sabe exatamente quem falou. É diferente de dizer falou, porque falou dá para você identificar o ele, certo? Então, por isso que na terceira pessoa do singular é oculto, terceira pessoa do plural, indeterminado. Um outro caso de sujeito indeterminado é exatamente quando vem esse se, que a gente chama de índice de indeterminação do sujeito. Recebe essa nomenclatura exatamente porque o sujeito é indeterminado. Inexistente ou oração sem sujeito são casos específicos em que não dá para a gente concretizar, né? Ou humanizar, ou encontrar um elemento que caiba num pronome que venha antes ou num nome que venha antes. Nas próximas telas nós teremos exemplos. O predicado, nós temos 3 tipos de predicado. O predicado verbal, ou seja, o verbo é o núcleo, é aquilo que nós chamamos de sintagma verbal, né? O verbo é a palavra mais importante. O predicado nominal, quando o nome é o núcleo, e aí não vem verbo? Sim, vem um verbo. Mas é um verbo que, ao invés, né, de ele estar ali conotando uma ação, ele está muito mais para conotar um estado. Então, nós chamamos esses verbos de ligação. E o predicado deste verbo, ele recebe um nome específico, que é exatamente o predicativo do sujeito, tá? Por quê? Porque você vai sentir que esse predicativo tem um valor de adjetivo e ele está exatamente qualificando o sujeito. E nós temos também o predicado verbo nominal. O que é isso? Tanto o verbo quanto o nome são relevantes, ok? E apenas com o predicado verbo nominal vai acontecer o que a gente chama de predicativo do objeto. Ou seja, é um predicado que tem valor de adjetivo, mas ao invés de ele se referir ao sujeito, ele vai se referir a um objeto. Então, teoricamente, esses são os tipos de sujeito e os tipos de predicado. Vamos ver nos exemplos exatamente para que tudo isso aqui fique mais claro. Antes de a gente exemplificar, há também 3 conceitos aqui que são basilares, sobretudo para a classificação dos predicados, que são os conceitos de verbo transitivo, verbo intransitivo e verbo de ligação. Então, verbos transitivos, vamos imaginar o trânsito. O que é trânsito? Trânsito é movimento, é tráfego,
é ir e vir. Tá? Veículos vêm e vão. Então, transitam, ok? Então, nós temos o verbo transitivo direto e o verbo transitivo indireto. Então, quando a gente fala de verbo transitivo, significa que nós estamos considerando os objetos, objeto direto, objeto indireto, ok? E esses objetos, eles vão complementar o sentido do verbo e vão fazer o verbo transitar, vão fazer o verbo se movimentar, ok? Os verbos intransitivos, o prefixo in, né, é um prefixo de negação. Então, eles não transitam, mas eles não transitam na via dos objetos, ok? É muito perigoso a gente aprender que verbo intransitivo é um verbo que não tem complemento, porque isso é falso. Ele tem um complemento, sim, só que o complemento do verbo intransitivo, ele não trafega na mesma rua, né, na mesma avenida que os verbos transitivos. Ele trafega numa rua que é só dele, que é exatamente, ele tem complemento? Tem, mas o complemento dele se chama adjunto adverbial, ok? Na morfologia, a gente chama de advérbio ou locução adverbial. Isso aí é a classe. A função é adjunto adverbial. Então, os verbos intransitivos, eles estão relacionados a complementos que são chamados adjuntos adverbiais. Como é que eu reconheço um adjunto adverbial? Eles trazem uma ideia de circunstância, de tempo, de lugar, de instrumento, de modo, de meio, de comparação, de afirmação, de negação. Então, trouxe uma ideia circunstancial, é um advérbio. Ou, dentro da sintaxe, um adjunto adverbial. E, por fim, os verbos de ligação, que são verbos que estão conectados a adjetivos ou a expressões de valor adjetivo. Então, eles são chamados de ligação porque a informação principal está nesse adjetivo. E eles servem como uma ponte para ligar o sujeito e esse predicado que a gente chama de predicativo. Ok? Então, vamos lá. A gente tem aqui, a criança comeu toda a maçã. Então, a criança é o sujeito, comeu toda a maçã, o predicado. Comeu toda a maçã, predicado verbal, o centro é o verbo, e nós temos aqui um objeto, nós temos um verbo transitivo direto que está relacionado a esse objeto direto aqui, que é toda a maçã. Júnior gosta de chocolate, sujeito, Júnior, predicado, gosta de chocolate. Só que aqui, entre o verbo e o complemento, nós temos uma preposição. E essa preposição é obrigatória, ela não pode ser retirada. Então, este aqui é um caso de objeto indireto. Então, isso é um verbo transitivo indireto. Todos foram à praia pela manhã. A praia, circunstância de lugar. Pela manhã, circunstância de tempo. E todos, sujeito, foram à praia pela manhã, predicado. Então, temos sim um predicado verbal, só que aqui com um verbo intransitivo, porque o complemento dele é adjunto adverbial. E Anne está perplexa desde ontem. Nós temos aqui um adjetivo, perplexa, tanto que está concordando com Anne, por isso que se chama predicativo do sujeito, porque é um tipo de predicado que está estabelecendo concordância, né, pela referência do sujeito, e está é um verbo que está fazendo a ponte entre os dois. Então, a gente chama de verbo de ligação. Anne, sujeito, está perplexa desde ontem, predicado nominal, porque vem exatamente esse adjetivo que a gente chama de predicativo do sujeito, e desde ontem é uma circunstância de tempo. Então, é um adjunto adverbial? É. Mas a gente vai dizer que o verbo é intransitivo? Não, porque aqui, neste exemplo, não veio o adjetivo, aqui veio. Então, vindo o adjetivo, esse verbo, né, em 90% dos casos, vai ser um verbo de ligação. Tipos de sujeitos. Agora sim, nós vamos exemplificar cada um deles. A moeda caiu. Núcleo, moeda. Único núcleo. Então, sujeito simples.
A garrafa e o copo estão sobre a mesa, 2 núcleos, garrafa e copo. A se refere à garrafa, o se refere a copo. Então, as palavras nucleares são exatamente garrafa e copo, ok? Então, aqui nós temos um sujeito composto, porque ele tem mais de um núcleo. Decidimos sair cedo, nós, né? Exatamente aqui pela desinência do verbo, dá para perceber que o pronome sujeito é nós. Então, nós temos um sujeito oculto, elíptico, desinencial, implícito, seja lá qual a nomenclatura que seja usada. Disseram sim ao acordo. Nós temos um sujeito indeterminado, verbo na terceira pessoa do plural, não está determinado quem disse sim ao acordo. Necessita-se de mão de obra especializada, também sujeito indeterminado. Ele também ocorre quando esse se funciona como índice de indeterminação do sujeito. Como é que eu sei que esse se é índice de indeterminação do sujeito? Ou o verbo é transitivo indireto, ou ele é intransitivo. Nesses 2 casos, eu tenho índice de indeterminação do sujeito. E se eu tenho índice de indeterminação do sujeito, eu tenho um sujeito indeterminado. Canta-se bem naquele bar. Necessita-se de mão de obra, a gente está vendo aqui a preposição obrigatória, ela não pode sair, então nós temos um verbo transitivo indireto. Aqui, canta-se bem, você já tem um se relacionado a um verbo intransitivo, porque bem é um adjunto adverbial de modo, naquele bar, adjunto adverbial de lugar, né? Os verbos intransitivos, eles vêm conectados a adjuntos adverbiais. Então, se o verbo for transitivo indireto ou intransitivo com se, esse se é índice de indeterminação do sujeito, logo o sujeito é indeterminado. E nevou toda a noite, nós temos aqui o sujeito inexistente, ou oração sem sujeito, que acontece quando? Quando você tem verbos que indicam fenômenos da natureza, chover, nevar, relampejar, trovoar, ou o verbo haver no sentido de existir, que sempre fica na terceira pessoa do plural, ok? Não existe essa história de pessoas, há pessoas, tá? Havia pessoas e não haviam pessoas de acordo com a regra gramatical. Então, também é um caso de oração sem sujeito ou sujeito inexistente. Tipos de predicado. Eu li tudo em 4 horas. Nós temos aqui um predicado verbal, o núcleo do predicado é um verbo, e ele está conectado a objeto, né? Um objeto aí, no caso, direto, ler tudo. Ela ficou tranquila depois da injeção. Então, aqui nós temos, adjetivo, o verbo serve como ponte entre o sujeito e o adjetivo, então nós temos aqui um verbo de ligação, e como nós temos um verbo de ligação, nós temos um predicativo do sujeito, né? Esse predicado é um predicativo do sujeito, porque se refere a ela, e nós temos aqui um predicado nominal, porque o nome é o centro, é o núcleo. Ela correu exausta aquela maratona. Então, aqui nós temos um predicado verbo nominal. Como é que eu identifico um predicado verbo nominal? Eu não vou ter um verbo de ligação, porque esse verbo não é simplesmente uma ponte entre o sujeito e o adjetivo, é um verbo que dá uma informação, né? Ela correu, mas ela correu e estava exausta. Então, eu tenho tanto o verbo quanto o nome como núcleos, por isso, verbo nominal. Então, para que fique bem claro, qual é a diferença? No predicado nominal, eu tenho um verbo que não é um verbo de ação, é um verbo de ligação. Ele está aqui apenas como uma ponte entre o sujeito e o adjetivo. Neste caso, este verbo não é apenas uma ponte, ele dá uma informação recorrente, uma informação necessária, tá, para o enunciado. Então, eu tenho um verbo que não é de ligação relacionado a um adjetivo. Então, aqui eu tenho verbo nominal, predicado verbo nominal. Os colegas julgam-no
infeliz. Eu tenho um predicado verbo nominal, porque julgar não é simplesmente um verbo que está fazendo uma ponte, ele está ali trazendo informação, mas aqui vem uma informação nova, que é, aqui a gente tinha um predicativo do sujeito, né? Tranquila, o adjetivo tranquila se referia a ela. Aqui os colegas julgam no infeliz, infeliz não está se referindo aos colegas, tanto que está no singular e os colegas no plural, os colegas do sujeito. Então, o predicativo não é do sujeito, o predicativo é do objeto, ok? Essa é a diferença. Então, o predicativo do objeto, ele só acontece em predicado verbo nominal, ok? Aqui é como se a gente dissesse, os colegas julgam ele, que é um ele que está fora aqui, tá? Uma terceira pessoa, infeliz. Julgam alguém. Então, isso aqui vale como objeto direto, tá? E, consequentemente, predicativo do objeto e não do sujeito. Decidiram chamar-lhe ladrão e mentiroso. Esse é o único verbo com o qual pode ocorrer o que a gente chama predicativo do objeto indireto, tá? Porque quando a gente chama de predicativo do objeto, em 99% dos casos é predicativo do objeto direto. Tanto que nem se cita direto, só se diz predicativo do objeto, ok? Mas quando se trata do verbo chamar, atenção, porque podemos ter um predicativo do objeto indireto, tá? Chamar ladrão e mentiroso estão aqui como adjetivos, né? Mas decidiram, sujeito indeterminado, ninguém sabe quem decidiu, né? Ladrão e mentiroso se refere a esse li aqui, que é uma terceira pessoa, ok? Então, significa que é um predicativo do objeto, mas não é um objeto direto, é indireto. Lá na morfologia, vocês devem ter estudado os pronomes, e vocês devem ter visto que existem pronomes que a gente chama de pronomes pronomes pessoais do caso oblíquo, que são pronomes que funcionam como objetos. Então, você tem o, a, os, as, li e lis. Quando aparecer li e lis, estão substituindo termos que têm preposição. Por isso que podem funcionar como objeto indireto. Quando você vir o, a, os, as, funciona como objeto direto, porque a substituição é por um objeto direto, ok? Outro dado interessante, que a gente não pode esquecer, outro conceito interessante aqui, é o conceito de voz, que se trata exatamente da relação do sujeito com o verbo. Então, voz ativa, o sujeito é agente. Os garotos escalaram a montanha rapidamente, né? Quem escalou a montanha? Os garotos, eles são agentes da ação. Eles estão ativos no processo. O sujeito, quando é paciente, a gente chama de voz passiva. A montanha foi escalada rapidamente pelos garotos, não foi a montanha que escalou. Né? Então, esse sujeito aqui é paciente. Reflexiva, ele se viu no espelho e não gostou da própria imagem. Ele viu a si mesmo. Por isso que é reflexiva, o reflexo vai e volta. A imagem vai e volta como um reflexo. E a gente chama de reciprocidade quando o sujeito está no plural. Né? Quando você tem esse si e o sujeito está no singular, é reflexiva. Quando está no plural, é recíproco. Todos se abraçaram. Né? Então, um abraça o outro, são pessoas diferentes. Então, aqui você tem reciprocidade e não reflexividade. Reflexividade quando é da pessoa voltando para a própria pessoa. Ok? Então, vamos exercitar aqui um pouquinho. Nós temos uma tirinha, né? E não dá. Por mais que a professora explique, eu não entendo esse negócio de sujeito e predicado. É fácil, Miguelito. Se eu digo, por exemplo, esse lixo enfeia a rua, qual é o sujeito? O prefeito. Então, na oração do segundo quadrinho, esse lixo enfeia a rua, classificamos como. Então, antes de a gente ver a classificação, nós podemos ver aqui, ó, esse lixo vai ser sujeito, enfeia a rua vai ser
predicado. O núcleo aqui é um verbo, é um predicado verbal. A rua, então, vai ser um objeto, como não está ligado por preposição obrigatória, um objeto direto, ok? Então, vamos lá. Na oração do segundo quadrinho, classificamos como: rua é sujeito simples? Não, já vimos que é objeto direto. Esse é sujeito indeterminado? Não. Sujeito indeterminado, verbo na terceira pessoa do plural, ou se como índice de indeterminação do sujeito. Em feia é sujeito elíptico? Não, porque você tem explícito aí que é esse lixo, não tem nada oculto. Então, consequentemente, a resposta correta é esse lixo, sujeito simples. Temos apenas um núcleo, que é lixo, ok? A partir da leitura da frase descrita em seguida, analise o que se pede. Eu sou a menina, a moça, a adulta e a anciã. Sintaticamente, o trecho em destaque é qualificado no trecho como objeto indireto? Não, nós não temos preposição obrigatória aí. Sujeito, não. Sujeito, eu. Vocativo, não. Vocativo é como se fosse assim, Amélia, vem aqui, por favor. Amélia é um chamamento. Nós não temos um vocativo. Consequentemente, é predicado. Como esse verbo é um verbo de ligação, isso aqui tem valor de adjetivo, está qualificando o sujeito eu, né? É um predicado que a gente chama tecnicamente de predicativo, mas não deixa de ser predicado. Logo, a alternativa correta, predicado. Contudo, eu receio que seja mais uma das ingratas batalhas sem hipótese de sucesso imediato. Na realidade, nós não entendemos a complexa ecologia do fogo na savana africana. Não entendemos as razões que são anteriores ao fogo. De qualquer modo, não param de me pedir para que fale com os camponeses sobre os malefícios dos incêndios rurais. Devo confessar que nunca fui capaz de cumprir essa incumbência. Ao considerar a passagem, de qualquer modo, não param de me pedir, pode-se afirmar que o sujeito do verbo destacado, né, parar, é sintaticamente classificado como simples e explícito? Não. Ele não está explícito. E, obviamente, não pode ser simples, porque você não visualiza o núcleo. Indeterminado é a resposta correta, até porque o verbo está na terceira pessoa do plural, né? E você não tem nenhum antecedente aí, não param de me pedir, não dá para determinar quem é que pede, é muita gente pedindo. Não é inexistente, porque você não tem nem verbo haver no sentido de existir, nem tem verbos que são fenômenos da natureza, e também não é composto, porque para ser composto precisa estar explícito. E considere as orações abaixo. Deve haver contradições importantes no depoimento do réu. Bom, aqui nós temos uma locução verbal. O que é locução? Tem mais de um verbo. Tem mais de um elemento, a gente chama de locução. Como são dois verbos, locução verbal. Verbo haver, no sentido de existir, como verbo principal, né? Então, verbo haver, no sentido de existir, significa que o sujeito não existe. É oração sem sujeito. O que vem depois é objeto. Deve-se falar das contradições constantes no depoimento do réu. Olha, pronome se, deve-se falar, é uma locução, o verbo principal é o verbo falar, temos uma preposição aqui que não pode ser retirada, então nós temos um verbo transitivo indireto. Se o verbo transitivo indireto vem com si, nós temos um índice de indeterminação do sujeito. Significa que o sujeito é indeterminado. Mesmo raciocínio da 2 vai servir para 3. Devem estar falando das. Verbo falar, junto de uma preposição obrigatória, verbo transitivo indireto, né? E devem existir contradições interessantes. Quando o verbo for existir, a concordância, o que vier depois é sujeito, então significa que o sujeito é simples. Então, nós temos sujeito indeterminado na frase 2 e na frase 3, ok? Quais delas apresentam sujeito indeterminado? Não é 1 e 2, é 2 e 3, não é 3 e 4, e não é 1, 2 e 3. Ok? Então, espero que vocês
tenho aprendido um pouquinho sobre sujeito e predicado, tenho inclusive relembrado, né, porque não é um assunto novo, é um assunto que faz parte da nossa vida escolar, né, e até a próxima aula com os outros termos da oração.